Boa tarde a todos, eu me chamo Sábio Levi Braz Lima, sou discente do curso de especialização em Geotecnologias aplicadas ao Planejamento Ambiental e Desenvolvimento Territorial Rural. Estarei hoje aqui defendendo a minha monografia de conclusão de curso, intitulada como Dinâmica do Uso e Ocupação do Solo no Território Quilombola de João Baçu, período de 2010 a 2014. Esse trabalho é orientado pelo professor Dr. Éder Mileno Silva de Paula. O roteiro de apresentação consiste em introdução, objetivos, metodologia, referencial teórico, os resultados e discussões, as considerações finais e a referência bibliográfica. Bom, a introdução eu trago o seguinte fragmento. O estudo de impactos do desenvolvimento desenfreado sobre as áreas protegidas, sendo elas quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais, necessita na maioria das vezes de uma análise minuciosa de uma dada e determinada evolução temporal do processo de uso e ocupação do solo. Bom, na minha introdução eu busco evidenciar um pouco esse processo que se dá principalmente sobre as áreas tradicionais na Amazônia, ou seja, esse impacto que essas comunidades vêm sofrendo ao longo do tempo, principalmente com a inserção das grandes empresas na região amazônica, onde essas empresas pouco se preocupam quem são comunidades tradicionais, como consiste, como surgiram, como essas saberes e tudo mais. Então, nessa introdução eu busco trabalhar como se dá essa relação, como se dá a relação homem-natureza, busco trabalhar também como se deu o projeto Terra Cresce, que é um dos instrumentos que a gente está utilizando aqui na pesquisa para gerar os dados e gerar as informações para nossa pesquisa através de imagens de satélite. Busco também trabalhar como se deu o processo da dinâmica do uso e ocupação do solo na região amazônica, que está ligado diretamente à teoria do desenvolvimento econômico para essa região. Mas a gente se pergunta: o desenvolvimento econômico para quem, né? Para quem será esse desenvolvimento econômico? Porque o que a gente muito vê é a obtenção de lucro em cima da extração dos recursos naturais, ou seja, a gente só vê que é sugado, mas pouco se traz para cá, para essa região. E além do mais, a região amazônica vira muitas vezes um palco de disputa, um campo de violência, principalmente sobre essas comunidades tradicionais. Então é um pouco que eu busco trabalhar nessa minha introdução, levantando todos esses contextos que eu acabei de mencionar aqui. Aqui no meu objetivo geral, eu busco verificar as possíveis alterações ocorridas no uso e ocupação do solo no território quilombola de João Baçu no período dos anos de 2010 e 2014. Então vou buscar primeiramente nessa pesquisa evidenciar quais são as classes de uso e ocupação tanto no ano de 2010 e 2014 e com isso fazer uma comparação entre os anos para ver se houve alteração, houve transformação desse espaço, que é no caso o quilombo de João Baçu, que é o recorte da nossa pesquisa, ou não. Nos específicos, no primeiro eu busco averiguar as classes de uso e ocupação no solo existente, nos anos de 2010 e 2014, comparar as classes dos anos de 2010 e 2014 no quilombo de João Baçu, e a terceira é discutir sobre os possíveis agentes propulsores dessas alterações no quilombo de João Baçu. Então é isso que norteia o meu trabalho. Na metodologia, primeiramente eu busquei fazer análise bibliográfica, acerca da temática. Então eu busquei colher vários teóricos para dialogar junto com a minha pesquisa, dialogar na temática que eu estou trabalhando, e com isso o primeiro passo foi fazer essa análise bibliográfica acerca desse diálogo. O segundo foi a produção cartográfica, onde gerou os produtos para essa pesquisa que a gente está concluindo agora. A utilização de software como o QuantoGIS e o Google Earth para análise e interpretação de dados para gerar as informações para a pesquisa. Como eu falei anteriormente, a gente utilizou o projeto Terra Cresce, onde a gente pegou as imagens de satélite desse projeto do ano de 2010 e 2014 e utilizou alguns softwares para fazer esse trabalho, para colher essas informações através dos dados que ali estavam
de certa forma oculta, então precisou de uma análise e um trabalho mais minucioso para a gente conseguir gerar essas informações para o trabalho. No referencial teórico, eu começo com Campos, onde ele fala que a identificação e o mapeamento se tornam primordiais para evidenciar distintas classes de uso e ocupação do solo em uma dada região. Sendo assim, o autor deixa claro a importância de acompanhar todas as formas e tipos de atividades que estão sendo desenvolvidas nessa região, pois é de suma importância ainda pensar no aspecto socioambiental, e a análise desses impactos acaba gerando diagnósticos e prognósticos para se pensar em possíveis consequências para a sociedade, levando em consideração vários períodos temporais também. Aqui o autor ele reforça a importância desse mapeamento, principalmente dessas áreas na região amazônica, principalmente falando de comunidades tradicionais, para a gente saber como está se dando essa questão do uso e ocupação do solo, como está se dando essa relação entre o homem e a natureza, como está se dando essa relação desses agentes externos que utilizam esse solo para a extração de recursos naturais, como está se dando essa relação com as comunidades que ali já habitavam há muitos anos e muitas delas eram nativas mesmo dessa região. Então é um pouco que esse autor ele busca trabalhar no meu referencial teórico. Conforme mencionado ainda pelo autor, a identificação e o mapeamento são elementos muito importantes para quantificar os vários tipos de impactos e sua consequência na sociedade, e seriam eficazes para começar a solucionar a problemática, já que o desenvolvimento econômico da região amazônica e a consequente expansão de suas atividades produtivas são apontados como as principais indutoras do desflorestamento na Amazônia. Coutinho et al. Então, esse conjunto de autores, eles buscam dialogar com o primeiro autor, onde eles falam, como mencionado já por mim, que o diálogo, a fala, né, muitas vezes tratado com a gente, ou com muitas comunidades tradicionais, é do desenvolvimento econômico para uma dada região, principalmente quando a região tem poucos recursos, pouco assistida, vamos dizer assim, pelos governos e por outros tipos de órgãos. Então ele vem muito com esse discurso do desenvolvimento econômico, mas que nada mais é para a obtenção do recursos que ali lhe convém, né, para a obtenção de lucro a qualquer custo. Então é um pouco que esses autores trabalham. E ainda eles buscam evidenciar que a integração da economia amazônica à economia global potencializa pela implantação e difusão da tecnologia da informação, que atualmente é um fator de grande relevância na transformação do espaço amazônico. Então esses autores ainda eles intensificam e dão complemento ainda à pesquisa deles, falando que esse palco de transformação na região amazônica é proposto muito também pela essa questão da transformação da informação, da geoinformação, né, da informática, da era da informação. Porque lá atrás era utilizado muito a questão da mão de obra humana, né, para ser desenvolvido um certo tipo de trabalho ou atividade. Hoje em dia não. Hoje em dia o que precisava de 10, 20 pessoas para fazer, hoje em dia uma máquina é feita sendo conduzida por uma pessoa. Então essa era da informação propôs um desenvolvimento de maquinário, um desenvolvimento de inteligência artificial para propor essa transformação a partir de uma dada região, a partir de um processo programado para ela ser feita. E aí, além de precisar de uma pessoa só, o período de transformação, o período de exercício desses maquinários é um período muito mais ágil. Então eles conseguem estipular os trabalhos, fazer os trabalhos que ali é programado para eles serem feitos num pouco período de tempo. Então, com isso, há uma exploração muito mais rápida das regiões, principalmente a região amazônica, aqui para a questão das atividades propostas. Aí no meu trabalho eu busco evidenciar que as atividades aqui sendo desenvolvida mais aqui na Amazônia é a questão da mineração para obtenção de minérios, a monocultura, onde eu trato que é a monocultura de coco, a monocultura do dendê, entre outros, além de outras atividades que são desenvolvidas na região amazônica. Então eu busco trabalhar muito essa questão do referencial teórico também.
De modo mais geral, é possível afirmar que o desenvolvimento econômico é a principal causa do desflorestamento, como afirma Caldas. O desmatamento envolve um grande número de atividades humanas com diferentes consequências determinantes e agentes. A análise do desmatamento como uma simples medida dificulta o discernimento entre as várias razões e agentes responsáveis. Então aqui, essa autora, ela vem complementar o que os outros já falaram, que o processo de transformação, principalmente da região amazônica, é proposta principalmente pela ação humana, né? Então, são os agentes externos que travam essa transformação na região amazônica. Então, a mão de obra, né? O agente externo, o agente humano, ele é o transformador, é o principal transformador da floresta, da natureza. Aqui eu, já no resultados de discussões, eu trago o meu primeiro produto gerado a partir da pesquisa, onde é o mapa titulado como Uso e Ocupação do Solo das Comunidades Quilombolas do Território de Jombaçu, Mogi Pará, a partir da imagem de satélite do TerraCRAS 2010. Então aqui, como vocês podem ver, é todo o limite do território quilombola de Jombaçu, que hoje ele é composto por 15 comunidades tradicionais, 15 comunidades quilombolas. Aqui está exemplificado as classes que a gente encontrou dentro desse território quilombola, e mais abaixo, que vocês vão ver especificamente mais à frente, que eu vou mostrar, uma tabela exemplificando todas as classes, as suas dimensões e as suas porcentagens. Aqui está a tabela do primeiro mapa do ano de 2010, onde foi possível encontrar agricultura anual, floresta nativa, os mosaicos, onde a gente uniu, junto nesse mosaico, pequenos povoados, casas, pequenos ramais, além de outros elementos. A pastagem, onde a gente uniu a de solo exposto, de solo sujo e alguns mais elementos também nela, e vegetação secundária. O total do território em hectare é de 20.853,70 hectares, gerando a porcentagem de 100%. Então aqui é onde a gente pode ver que no ano de 2010 a agricultura anual representava 47,42 hectares, que era equivalente a 0,23% do território. Floresta nativa era grande, era muito evidente e tinha uma grande área nessa época, onde representava 10.384,44 hectares, que representava 49,80% de todo o território quilombola de Jombaçu. O mosaico, que representava nessa época 357,81 hectares, que representava 1,72%. A pastagem, 264,37 hectares, que representava 1,27% de todo o território quilombola. E por último, a vegetação secundária, que representava 9.799,65 hectares, que era equivalente a 46,98% desse território quilombola, ao final gerando 100%. Tá bom? Então, foi um pouco que a gente conseguiu chegar no primeiro produto, resultado dessa pesquisa. Aqui estamos no segundo produto já, que é o produto referente ao ano de 2014. Então aqui visualmente a gente já consegue ver que houve uma diferença bem significante, né? Bem significativa, na verdade, referente ao primeiro produto, ou seja, houve uma boa transformação nesse curto período de 4 anos que a gente buscou trabalhar nessa pesquisa. Então, visualmente, a gente consegue ver que já houve bastante alteração. Aqui é um pouco que eu já expliquei, abaixo tem a tabela também exemplificando essa questão da dimensão das áreas e também em porcentagem, que a gente vai ver mais à frente. Aqui está a tabela desse segundo produto, onde tem as mesmas classes, e aqui a gente já percebe que houve um pouco de alteração. Eu vou passar para o próximo slide, onde a gente já consegue ver que eu ver essa comparação, onde eu coloco exposto essa comparação. Aqui está as 3 tabelas referentes aos produtos. A primeira é de 2010, a segunda é de 2014 e a terceira, onde eu criei agora para essa apresentação, mas no trabalho ela está mais de forma desenvolvida em texto, tá bom? Ou seja, não anexei tabela.
as tabelas que tem só são nos mapas. Eu preferi discorrer em forma de texto esses resultados. Mas aqui na apresentação, para resumir, eu criei a tabela. Então eu vou fazer esse comparativo. Nessa comparação dos anos de 2010 e 2014, na agricultura anual, a gente teve um ganho de 2,37 hectares, referente ao ano de 2010. Ou seja, a agricultura anual teve uma expansão de 2,27 hectares, isso considerando 0,01% referente ao ano de 2010. A floresta nativa teve uma grande perca de 490 hectares, 490,41 hectares, perdão. Isso é equivalente a uma perca de 2,45% referente ao ano de 2010. Os mosaicos já tiveram um ganho, uma expansão de 120,58 hectares. Isso representou 0,57% referente ao ano de 2010, ou seja, em comparação com o ano de 2010. Ou seja, ele teve um ganho. Pastagem, aqui que acabou surpreendendo muito nessa pesquisa. A pastagem ela teve uma expansão muito gigantesca, referente a 3.416,49 hectares. Isso representou 16,38% de expansão. No ano de 2010, essa pastagem representava 1,27% de todo o território. Em 2014, ela passou a representar 17,65%, um ganho de 16,38% em expansão em todo o território do João Baçu. E por último, a vegetação secundária, onde teve uma perca de 3.028,01 hectare de área. Isso representou uma diferença de 14,51 de perca de área, ou seja, fazendo essa diferença do ano de 2010 a 2014, houve essa perca de 14,51% de área. Isso para a área de 20.853,70 hectares, totalizando 100% do território tradicional. Aqui estão as nossas considerações finais. O desenvolvimento do presente artigo possibilitou uma apreciação da dinâmica de uso e ocupação do solo existente no território quilombola de João Baçu no período de 2010 a 2014, influenciados pelo desenvolvimento econômico, expansão das atividades produtivas na região, aumento populacional e também o extrativismo vegetal ocasionado principalmente pela pecuária e grandes monocultoras de dendê, de coco e entre outros. Bom, a gente conseguiu diagnosticar que essa transformação está muito referente a isso, mas também devido ao território ele ser atravessado hoje em dia por alguns empreendimentos. Além de ter a monocultura do dendê, a influência da monocultura do coco, entre outros, ele é atravessado por minérios dutos que escoam a produção de minérios de Paragominas para Barcarena. Então esse mineroduto ele corta boa parte do território quilombola e também linhas de transmissão da Vale. Então esses empreendimentos também cortam o território, gerando assim um impacto diariamente para esse território quilombola. Com isso, foi possível realizar também uma comparação temporal do quantitativo de alteração no uso e ocupação do solo entre o período estabelecido, assim como o processo de degradação ambiental, e ainda a identificação e mapeamento das distintas classes de uso. Conclui-se, porém, que a realização do mapeamento foi uma ferramenta de suma importância, ao qual possibilitou o monitoramento da dinâmica do uso e ocupação do solo e o fornecimento de informações das transformações ocorridas ao longo dos tempos, já que é imprescindível pensar no aspecto socioambiental e nos impactos ocasionados ao longo do tempo e com isso pensar medidas eficazes para começar a solucionar a problemática existente nos territórios tradicionais. Ou seja, aqui eu busco salientar que a pesquisa ela centra no território quilombola de João Baçu como um recorte, mas o resultado dessa pesquisa ela pode ser significativa, muito significativa não só para o território quilombola de João Baçu, mas para as demais comunidades tradicionais que sofrem também com essa alteração, com essa degradação e com essa transformação ao longo do tempo.
A pesquisa se mostrou muito importante também como um elemento de denúncia para o território quilombola de Jambaçu, mostrando e comprovando assim, de forma técnica, a violenta devastação pelo qual esses quilombos vêm sofrendo diariamente. Então aqui eu saliento que o resultado dessa pesquisa, quando for apresentado para o território quilombola de Jambaçu, pode ser utilizado como um elemento de denúncia junto aos órgãos competentes para buscar solucionar todas essas problemáticas que estão que existem naquele quilombo. Cabe salientar ainda que o monitoramento da dinâmica de uso e ocupação do solo é um fator emergente nos dias atuais para a realização de um planejamento de utilização da terra, principalmente frente à velocidade de ocupação do espaço físico e ao pouco conhecimento dos recursos naturais nele existentes. Então, a pesquisa ela trouxe resultados significativos, então trouxe resultados que, ao serem apresentados para o território quilombola, de certa forma vai impactar e vai fazer pensar um pouco essa dinâmica e ver como proceder frente a essa relação que já é bastante violenta ao longo do tempo, essa relação entre empresas e comunidade tradicional. Então esse produto ele também vai ser apresentado como elemento de denúncia. Então foi um resultado muito significativo nessa pesquisa e a gente acaba de certa forma sendo impactado pelos resultados também. Aqui é a referência bibliográfica, parte delas que foram utilizadas no trabalho está completo, tá bom? E por último eu quero encerrar o meu trabalho com essa seguinte frase, representando um pouco, principalmente do momento que a gente vive, que é de Charles Chaplin, que ele fala aqui: os vossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível. Então com isso eu encerro a minha apresentação e agradeço a todos que estão contemplando.